Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan e eu vou mostrar alguns exercícios simples em linguagem Python explorando alguns dados. Eu uso a IDE, Integrated Development Environment, do Spyder. Antes disso eu tenho instalado essas bibliotecas que eu vou usar e a IDE a partir do Anaconda. Eu já estou aqui com um script montado para ilustrar esses exercícios e um pouco da lógica de linguagem do Python. O IDE do Spyder eu gosto de usar porque tem aqui uma área em que eu tenho o meu script, aqui uma outra janela em que esse script está sendo rodado. Eu também posso visualizar aqui ou as variáveis que estão na memória ou os plots que eu fiz. Antes de eu ter qualquer biblioteca, eu já poderia fazer algumas coisas bem simples. Eu poderia imprimir esse Bom Dia Mundo ou simplesmente pedindo para rodar essa seleção ou essa linha com F9 e ele está trazendo para cá. Ou eu poderia estar puxando essas informações aqui para esse console, que é onde as coisas estão sendo ativadas. Então, quando eu desse Enter, ele estaria rodando essa informação. Quando eu coloco essas aspas, eu estou dizendo que isso aqui é a variável dentro desse intervalo que eu quero que seja impresso. Então, na sequência disso aqui, ele executa a função. Poderia também usar essa base como uma calculadora. Nesse caso aqui, eu estou usando essa parte de rodar essa seleção ou essa linha. E eu consigo ver a resposta dessa equação. Eu vou usar nesse primeiro exercício, nessa primeira aula, essas três bibliotecas que têm um pouco mais a ver com explorar dados alfanuméricos e plotar esses dados. Antes de eu importar aqui nessa página que eu vou usar, eu tenho que checar se eu já tenho essas bibliotecas instaladas com Anaconda no meu computador. Primeiro vou rodar essa seleção. Eu estou aqui rodando por partes para poder mostrar a função de cada parte dessa, mas o ideal é que depois eu tenha essa sequência de ações organizadas de modo que eu poderia usar essa função aqui para rodar o arquivo inteiro. Mas eu vou fazer aqui por partes. Eu posso primeiro criar os dados que eu vou usar pela própria escrita. Poderia dizer que anos é igual a essa lista de anos aqui. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai alimentar aqui uma variável anos, que tem esse conjunto de valores aqui. Eu poderia também pegar essa informação aqui de população e também resultar nessa lista com uma sequência de números. Essas informações aqui que eu coloquei são as informações da população de João Pessoa, de acordo com esse site do Wikipedia, que está falando sobre o crescimento populacional de João Pessoa. E pedi para plotar essa informação, pegando esses dados de anos, esses dados de pop, que eu chamei de população, e estabelecendo uma cor e uma marcação e um tipo de linha para plotar essas informações. Eu vejo aqui nos plots essa sequência aqui de informações crescendo que tem a ver com esses números de população subindo de acordo com os anos que eu tenho. Eu poderia ainda colocar algumas informações a mais, porque eu não tenho legendas,
e na sequência chamar esse plot. Toda vez que eu boto um ponto, estou chamando essa função, e chamar um título e um rótulo para o y. E aí eu consigo visualizar isso aqui depois de rodar essa sequência de informações juntas. Eu coloquei um título: crescimento populacional João Pessoa nos últimos 60 anos. Também coloquei um título aqui para mostrar que esse número aqui é a população. Além de eu criar essas informações separadas e depois juntar, eu poderia criar um data frame. Eu coloco dados e eu estou colocando os pares já um com o outro. Em 1960, 155.117 e assim por diante. Estou separando esses dados aqui e colocando com a vírgula uma sequência de dados. Eu posso chamar isso aqui de data. Quando eu rodo isso aqui, eu tenho essas informações descritas assim, mas eu ainda não tenho elas separadas como um data frame de colunas e linhas. Posso ativar uma função que é do Pandas. Quero criar essa dfpop. A partir desse data, e eu estou dando nomes para as colunas, porque a primeira informação é o ano, a segunda informação é a população. Quando eu tenho isso, eu posso pedir simplesmente para print esse data frame. Consigo ver essas informações em colunas. Quando o data frame não é muito grande aqui no Spider, eu também posso clicar 2 vezes aqui e visualizar essas informações assim. Eu também posso pedir para ver aqui que tipos de dados tem nessas colunas. Então eu chamo dtypes. Está lendo as informações dentro do ano e dentro da população como objeto, mas ele não está lendo como numérico. Então eu poderia aqui e pedir para as colunas ano e população do dfpop ficar igual a dfpop ano população, aplicando uma função de transformar esses números em numérico. Agora, se eu fosse rodar de novo esse dfpop dtypes, ele agora está lendo isso aqui como um número inteiro. Também poderia dar uma olhada aqui de novo. E ele já mostra que está vendo isso aqui como uma escala numérica. Eu poderia plotar essas mesmas informações usando esse dfpop plot e dizendo o que vai estar no x e o que vai estar no y. E agora eu tenho uma plotagem parecida com a anterior. Mas digamos que eu quero explorar uma informação, uns dados um pouco maiores, e o que eu resolvi pegar aqui é uma base de dados que tem no site Kaggle, que é do PNAD, que é uma pesquisa do IBGE. É uma base um pouco mais tratada, mas vocês também podem usar alguma outra base alfanumérica, de preferência alguma que seja útil já para as pesquisas de vocês. Quando eu vou chamar um CSV, tenho que me certificar que aqui eu estou com a pasta certa selecionada. Se eu não tiver com a pasta certa selecionada, ela não vai pegar esse CSV. Então essa pasta aqui é onde está esse meu arquivo CSV, e eu digo agora que o DF vai ser a leitura desse arquivo em CSV. Nesse site, ou onde vocês estiverem pegando essas informações, ou talvez criando, pode também ter uma descrição de que tipo de informação tem em cada uma dessas colunas.
aqui no Kaggle tem nessa página. E o que eu peguei dessa página que está descrevendo algumas das informações é que tem uma coluna de sexo em que 0 é igual a masculino e 1 é igual a feminino. E numa coluna de cor eu tenho uns números que equivalem às cores. Quando eu tenho esse DF aqui, eu poderia ver uma dessas informações aqui de colunas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Eu tenho outro data frame aqui. Eu poderia, por exemplo, explorar alguma dessas informações aqui como DF. Eu peço para chamar essa lista aqui, essa coluna de idade, e para descrever. Quando eu peço para descrever, describe, eu tenho a contagem total, que equivale a esse número aqui, que é a quantidade de linhas, e aqui a quantidade de colunas. E eu também tenho essas informações estatísticas básicas de média, standard deviation, minimum, maximum, e também os quantis. Eu poderia também checar separadamente a mediana, que é o mesmo valor aqui desse quantio de 50%. Pode ser que essas informações aqui sejam interessantes para eu entender um pouco mais o que está acontecendo nessa coluna, mas pode ser que eu precise ver um pouquinho melhor essas informações e eu posso visualizar com um histograma. Então eu rodei aqui pedindo um histograma sem definir a quantidade de bins e apareceu assim. Essa aqui é a idade, essa aqui é a quantidade de recorrências, né? Eu tinha 76 mil casos dentro de um mesmo intervalo, eu chego até quase 20 mil. Eu poderia também ajustar isso para ver um pouco mais discreto, colocando aqui com 10 bins fica parecido com o padrão dele. Eu posso visualizar com 30, posso visualizar com mais. Então, esse aqui eu estou vendo a distribuição dos casos nesses números para a idade. Eu poderia também juntar isso aqui e, além de plotar o histograma, eu também pedi para plotar um rótulo de X e um rótulo de Y, porque aqui eu sei que é uma quantidade de pessoas ou de casos, e aqui é a idade. Seria um pouco mais útil, talvez eu apresentar essa informação com o rótulo dessas variáveis. No caso de idade, tudo está se distribuindo razoavelmente bem no intervalo de 0 a 100, ou pelo menos a partir daqui, que talvez só tenha sido perguntado a partir de uma certa idade. Eu posso dar uma olhada também nessa informação de renda. Renda eu tenho um máximo muito grande, a média não é tão grande assim, nem a mediana. Eu posso visualizar essa informação aqui com aquela plotagem simples ou com essa plotagem com bins um pouco menores, e eu vejo que tem um intervalo aqui muito grande, mas quase todos os casos estão se concentrando por aqui. Eu também posso ver o tipo de coluna desse D-type. Todos estão sendo vistos como um número, a maioria como um número inteiro, e um com um número real, float, com casas decimais. Eu posso testar se eu consigo visualizar esse arquivo clicando em cima. Se o arquivo fosse muito grande, talvez eu não conseguisse visualizar assim. Como eu também posso visualizar as informações de cada coluna. Eu sei que em sexo e em cor eu não tenho uma informação que era para ser inteiro. Eu tenho um rótulo de uma informação que é uma categoria. Se eu tenho 0 é masculino, se eu tenho 1 é feminino. O que eu posso fazer aqui é usar uma função do Pandas para a coluna de cor.
eu posso pedir para rodar aqui essa lista de informações, colocando essas condições de que se x é igual a 0, devolva indígena, que é essa informação aqui que eu peguei do site, e assim por diante. E se não tiver mais nenhum desses casos, diga que é sem declaração, porque também tinha esse caso de sem declaração. Peço para chamar o core no DF e eu aplicar essa definição de replace. Quando eu estou fazendo alguns comentários aqui que não são funções, eu coloco aqui na frente essa função de comment ou uncomment, e ele vai ficar com essa informação sem rodar caso eu fosse pedir para rodar esse arquivo inteiro. E eu vou também substituir e fazer a mesma coisa no caso do feminino e masculino. Eu também podia pedir para visualizar um histograma de todo o DF. Quando eu faço isso, ele vai rodar todas essas informações de coluna, que são números. E eu também poderia pedir para plotar esse histograma da coluna idade, separando por cor. Agora eu tenho algumas categorias aqui que eu coloquei na variável de cor e ele separou para cada categoria diferente. Então eu tenho aqui um histograma de idade para os indígenas, para pardo, para preto, para branco e para amarelo aqui em cima. Só que esse intervalo de dados é um pouco diferente, porque eu tenho recorrências diferentes. Também poderia explorar isso aqui para essas outras informações de renda por cor. Eu tenho uma distribuição um pouco diferente aqui. Esses intervalos também não estão iguais. E eu também posso fazer com anos de estudo. Com anos de estudo fica uma informação um pouco diferente, porque eu tenho as respostas ou com 1, ou com 2, ou com 3, ou com 4 anos, e essa informação aqui não é tão distribuída assim. Posso também fazer isso de idade por sexo. Eu tenho essas duas informações aqui, não muda tanto assim, mas não é exatamente a mesma distribuição. E depois a gente continua. Obrigada pela atenção.